é a continuidade da mesma gente responsável pela crise, responsável por esta inflação. Quem fez tudo isto? Quem nos afundou nesse endividamento? Quem nos colocou nessa situação? O nosso povo, os trabalhadores? Quem sabe foram as nossas crianças? Foram eles próprios. Então, em tudo isto, há um engodo, há uma impostura. É contra isto que eu me expresso com certa indignação, porque no fundo estão enrolando o nosso povo. Isto não vai dar certo simplesmente porque não há nenhuma medida coerente contra a inflação. Estão tratando só dos seus efeitos, dos sintomas de uma doença profunda que se recusam a reconhecer e a tratar. As causas profundas, verdadeiras da inflação e da crise estão nas chamadas perdas internacionais. A nossa economia está num ambiente drástico contra ela. A economia internacional está sendo profundamente injusta conosco. E as classes dirigentes, estas mesmas que adotaram estes mesmos remédios que aí estão anunciando, ontem com o apoio militar, quando ninguém podia piar, com todo o poder, depois com as manobras que conhecemos do plano cruzado. E afinal, conseguiram, foi nos enterrar mais ainda. Este plano, exatamente como o plano cruzado, vai nos levar a uma crise maior ainda. Mas o que é grave, que nós precisamos evitar, é que ele contém dispositivos, normas, uma legalidade perversa que propõe contra os destinos e contra a soberania do nosso país, que é a entrega do patrimônio nacional, que é a abertura do nosso país a um processo escandaloso de colonização. Este gráfico nos dá uma ideia dos efeitos do plano Collor. Vejam, procuramos representar com esta curva, simbolizamos com ela a renda do povo brasileiro. Classes médias, massa assalariada, salário mínimo. Pois bem, o plano Collor, com todas as suas determinações, tira esta parte do povo brasileiro, este naco do povo brasileiro. Tirando das pequenas e médias empresas, dos pequenos e médios produtores do interior, das profissões liberais, de todos que vivem de salário, das classes médias, e vem até o próprio salário mínimo, que é sacrificado pelo plano Collor. Bem, com esta flecha procuramos representar o sentido da acumulação na direção do grande capital. Praticamente o grande capital não é atingido pelo plano Collor. Isto que toma do over praticamente são migalhas. O grande capital não é atingido, simplesmente pelo seguinte, porque estimula o ingresso do capital estrangeiro, não pode de nenhuma forma tributar aqui, distribuir sacrifícios ao capital estrangeiro, porque senão o lado de fora não vem para cá. E como o grande capital nacional e o capital estrangeiro são um pouco irmãos siameses, evidentemente que não pode haver discriminação. Uma grande fábrica de alumínio do capital nacional não pode ter um tratamento diferente de uma grande fábrica de alumínio de capital estrangeiro. Pois bem, o governo passará então a manipular essa grande massa de recursos visando equilibrar as contas todas. Mas como o fluxo da acumulação do modelo econômico, como tem sido nesses últimos decênios, sempre fazendo os ricos mais ricos acumular o capital, dentro de pouco tempo esta massa de recursos vai sair pelo meio dos dedos do governo, como aconteceu exatamente na Argentina, e vai acumular aqui neste setor que eu represento como grande capital. Em amarelo, o capital estrangeiro, mais cor de ouro. Em verde, o capital nacional. E daí para as perdas internacionais.
porque é através do grande capital que se processam as perdas internacionais, não é através dos salários e nem da pequena empresa. Muito bem, exatamente isto foi o que ocorreu na Argentina, através de vários planos, que aqui no Brasil, através do plano Collor, em 2 ou 3 dias, pretendeu-se fazer a mesma coisa. Lá, a inflação já anda em torno, ultrapassando 100%. O que resulta de tudo isto? O povo mais empobrecido perdeu toda essa renda, o país volta à crise, porque isso é como comprimir uma mola. Desta vez há uma compressão maior ainda, e nós sabemos que quanto maior for a compressão, mais forte é a volta. Nós vamos ter aqui consequências muito mais graves do que ocorreu com o Plano Cruzado. Nós vamos agora dissecar este pacote. Vamos examinar detalhe por detalhe. Nós vamos examinar tudo isto, porque nós sabemos que é embaixo das pedras, ou entre as pedras, que se esconde os caranguejos. Denunciar detalhe por detalhe. Vamos defender o salário. Desde o salário mínimo, que sofreu uma violação. Defender os salários de um modo geral, os seus reajustes, para que não haja nenhum debilitamento dos seus valores reais. As perdas salariais começam com o salário mínimo. Pela atual legislação, nós sabemos que o salário mínimo tem um acréscimo mensal de 3% sobre a inflação, visando compensar as perdas imensas sofridas nestes últimos tempos. Pois bem, o Plano Collor substitui os 3% por 5% trimestral. Veja a esperteza. Um aparente aumento de 3 para 5, mas em lugar de ser num mês, é num trimestre.